E aí, pessoal, o Grêmio venceu o São Luís de Juí neste domingo pela manhã na arena sem torcida, num jogo melancólico. Saiu perdendo 2-0 com um gol a 30 segundos, um pouco menos de um minuto, em uma partida que a gente pode avaliar ela como desde o início trágica, né? Começou com os jogadores, o técnico Renato, alguns membros da arbitragem entrando de máscaras, claramente fazendo alguma situação no sentido de criar uma reflexão para as pessoas para que se pare o campeonato. Depois nós vamos fazer um conteúdo exclusivo sobre isso, né? Sobre como o Grêmio procedeu, como os atletas procederam em relação ao coronavírus, e essa pandemia que toma conta do mundo preocupa todas as pessoas em todos os cantos do planeta, né? Uma situação muito séria, muito difícil de ser avaliada. O que eu quero colocar para vocês nesse momento? Eu quero colocar sobre o jogo. Esse é o conteúdo para a gente conversar sobre a partida. O Grêmio, como eu disse, começou dormindo. Entrou domingo de manhã dormindo. Sofreu 2 gols em 20 minutos do São Luís de Juí. São Luís de Juí que tem muitas dificuldades no campeonato e que joga, inclusive, para não ser rebaixado. Esse é o caminho do São Luís de Juí nesse momento. São Luís de Juí é uma equipe que está aí com o Piccoli tentando sair dessa situação muito ruim que ele vive. Ponto. Isso não quer dizer que o Grêmio não tenha contribuído, além do fator anímico, para aquele primeiro tempo, terrível primeiro tempo, onde o Grêmio perdeu gols, é verdade, onde o Luciano perdeu gols, mas onde o Grêmio não conseguiu nada, né? Onde o Grêmio saiu, imagina, 2-0 contra em casa. O Grêmio, no final do primeiro tempo, faz um gol com o Paulo Miranda, numa bola alçada para a área. 2-1. E no intervalo, claramente, além de mudar a equipe, o Renato dá uma bronca, uma senhora bronca, para que os jogadores comecem a correr, comecem a andar. E é isso que acontece, na verdade, naquele início do segundo tempo. O Grêmio chega ao empate com o Thiago Neves e vira o jogo com o Diego Souza. Diego Souza, que começou o jogo no banco de reservas. O que eu quero que a gente faça, qual a reflexão que a gente pode fazer com relação ao jogo? Eu vi muitas dificuldades, mais uma vez, do Grêmio. O Grêmio começou com os 2 volantes, com 3 meias, sendo que PP de um lado, Thiago Neves por dentro e Everton aberto pela esquerda, Tassiano e Matheus Henrique. E ninguém jogou bem, né? Ninguém jogou bem. O Thiago demorou para entrar, o PP tentou vitória pessoal. O Grêmio está jogando muito em cima das suas individualidades. Me preocupa quando o Renato vai para a entrevista e fala única e tão somente das questões anímicas. Tá faltando time. Jogador o Grêmio tem. Tanto é que na segunda etapa, quando entra o Jean-Pierre, vai o Tassiano pro lado, o Tassiano volta a jogar bem. Aí vai dizer o seguinte, o que aconteceu pro Tassiano melhorar? Claro, limitou o espaço do campo, não precisa de coletividade para jogar, é um jogo mais individual, lateral jogando naquela linha de ir e vir dele, ele tem saúde, ele começou a crescer no jogo, foi a principal figura do jogo. Não é por acaso. Não é por acaso, o Grêmio se desorganizou como equipe. E isso, a todo momento, a gente vê gritar aos nossos olhos. Existem situações desse jogo que a gente precisa avaliar. O Jean-Pierre entrou no Grenal, por que não saiu jogando hoje? Por que a escolha do Renato foi em cima do Thiago e não do Jean-Pierre para começar o jogo? O Thiago não pode jogar 90, o Thiago Neves também não jogou. Saiu antes, o Diego Souza entrou no lugar dele. Então essas escolhas vão incomodando o torcedor. E dentro do campo a gente começa a ver essa grande dificuldade. Então, que o Grêmio, eu vou fazer um conteúdo exclusivamente para falar dessa escolha do Renato. Aí ele tira o Tassiano, bota para o lado, tira o Orejuela, que foi mal no jogo, né, o Orejuela. O Grêmio jogou com o Paulo Miranda também, com o Kahneman, não tiveram tantos problemas, apesar do Kahneman ter sido vencido naquele segundo gol. O goleiro do Grêmio foi lá, fez as suas participações, só que é muito pouco, né? É muito pouco para o atual momento do Grêmio, né? O Grêmio já não pode falar da parte física, que tá aí. O Grêmio tem, já foi 60 dias de trabalho. Então, acabou, algumas desculpinhas aí terminaram. Eu quero saber quando é que esse time vai começar a render. E a render por excelência, dentro da condição que o Grêmio tem. O Grêmio gasta 14 milhões de reais por mês para ter dificuldade de organizar uma equipe? Não, né? Essa conta não, isso aí não é assim que funciona. Então são situações que a gente precisa tentar avaliar, precisa entender e que ficaram mais uma vez evidentes hoje. Já tinham tido problemas em alguns outros jogos e hoje mais uma vez. A individualidade foi lá e venceu o jogo, a força, enfim, foi lá e ganhou o jogo do São Luís de Juí, que não é parâmetro para o Grêmio. Eu vou colocar no próximo conteúdo as questões envolvendo
as individualidades do Grêmio nessa partida, vamos fazer nesse aqui mesmo. Individualidades do Grêmio. Vanderlei, como eu disse, passou o jogo, teve lá, sofreu 2 gols, mas teve as suas boas intervenções. Orejuela achei muito mal, não gostei do Orejuela, um jogador que não está encontrando seu espaço, não encontrou o seu caminho, eu não gostei. Paulo Miranda e Kahneman, como sempre ali fazendo a sua função, lembrando que o Kahneman voltando de uma lesão é preciso ganhar ritmo, mas não comprometeu. O Cortez pelo lado esquerdo, o Grêmio foi carente de uma jogada um pouco mais criativa pelo lado esquerdo, não gostei muito do Cortez não, acho que ele pode mais, já rendeu muito mais, não vive o seu melhor momento. Matheus Henrique e Tassiano no primeiro tempo, depois do Tassiano passando para o lado, ele como lateral foi o melhor jogador do time. Por quê? Porque correu, e correu num espaço de campo que limita um pouco a capacidade, que é a grande dificuldade dele, que é se perder, jogar em lugares errados, em momentos errados do jogo. Ele acabou indo para o lado, e no lado ele, pouco espaço, aquele corredor, ele botou saúde para andar e fez a coisa melhorar. No meio campo, com a entrada do Jean-Pierre, que entrou no lugar do Orejuela, o Jean-Pierre veio para volante, né? Foi volante pelo lado direito, foi volante pelo lado esquerdo, ele e o Matheus Henrique. Talvez seja esse um dos caminhos do Jean-Pierre. Tem gente que gosta do Jean-Pierre mais perto do gol, tem gente que joga... Eu gostei do Jean-Pierre. Para mim, o Jean-Pierre joga mais do que a maioria dos jogadores, né? Mas eu gostei, acho que foi lá, lutou, tentou, fez a sua parte e teve uma boa contribuição. O Matheus Henrique da mesma forma, lutador, mas está desorganizado, e um time desorganizado, os jogadores, mesmo os bons jogadores, acabam diminuindo. PP e Everton da mesma maneira, entregues ao jogo, vão lá e resolvam. Não é assim mais futebol. Isso acabou. Vão lá e resolvem. Eles resolvem, eles driblam eles fazem jogada, eles cruzam, eles são bons, os dois são ótimos. Mas futebol é mais do que isso. Aí nós temos o Thiago Neves, demorou para entrar no jogo, tomara que o gol do Thiago Neves faça ele reacender para a confiança e consiga dar uma resposta melhor. Não gostei de novo, achei que demorou demais para entrar no jogo. Ele que é um jogador importante, que o Grêmio confia muito nele. Luciano. O Luciano precisa de confiança também. O Luciano perdeu mais gols hoje, né? O Luciano corre, luta, briga, mas às vezes ele se desgasta de forma desnecessária. E hoje ele teve oportunidades e acabou ou sendo preciosista ou perdendo gols que um centroavante não pode perder. Eu continuo tendo muita confiança por ele. Eu acho que é um jogador importante para o Grêmio, acho que é um jogador importante dentro dessa condição de estrutura que o Grêmio desenvolve. O Grêmio tem nele uma figura que pode ser muito legal. Mas nesse momento ele está muito ansioso e isso prejudica a sua capacidade. E prejudicando a sua capacidade, prejudica o Grêmio. Depois entrou o Diego Souza, né? O Diego Souza, que na verdade entra no lugar do Thiago Neves, né? E ele faz o gol da vitória. E aí, nós vamos dizer o quê? O Diego Souza, até o momento, é o grande nome do Grêmio na temporada. O Diego Souza tem 5 gols em 8 jogos. Tem 1 gol a cada pouco mais de 100 minutos jogados. E resultado, quando o centroavante dá resultado, ele tá indo muito bem. Vocês sabem quantos gols, por exemplo, o André tem? O André tem 11 gols em mais de 70 jogos. Imagina a distância, a diferença do Thiago Neves em relação aos outros centroavantes que passaram por aqui. Ele tá muito bem, ele tá com confiança. Hoje, por exemplo, bateu uma falta, caiu para a esquerda, toma, vai lá, Caixa ganhou o Grêmio 3-2 graças a Diego Souza. E a essa condição dele. Aí vai se dizer, mas ele não decidiu o jogo importante, decidiu o Grenal. Decidiu o Grenal aí, que foi o jogo mais importante do Grêmio. E no primeiro Grenal, esse Grenal da Libertadores, ele também cabeceou e obrigou o goleiro do Inter a fazer grande defesa. Esse é um jogador que é, de fato, importante para esse processo. Darlan entrou, jogou pouco tempo, voltando a colocar, quando o Darlan entrou, entra ao lado do Matheus Henrique, porque sai o Luciano, aí vai o Jean-Pierre para fazer aquela função que ele está mais acostumado, à frente da linha dos volantes, mas ali o jogo já estava terminado, o jogo já estava resolvido, e o Grêmio só se reorganizou para algumas coisas. Eu estou preocupado com o rendimento individual de alguns atletas, e o número desses atletas é muito grande. Então eu queria que a gente pensasse, raciocinasse em cima de uma questão tática. O Grêmio precisa evoluir taticamente. Se o Grêmio não evoluir taticamente, nós vamos começar a criticar jogadores que não são ruins. E isso me parece o ponto que, mais uma vez, amanhã deste domingo acabou nos
colocando dentro dessa conversa. O Grêmio precisa melhorar como time, porque jogadores ele tem. Essa é a mensagem de Grêmio 3, São Luís de Juí 2, de virada para uma arena melancólica, sem nenhum torcedor na arquibancada. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, venha para cá, faça parte desse time, agradecendo desde já 10 mil inscritos aqui no canal. Eu vou fazer durante essa semana, talvez segunda ou terça-feira, a live dos 10 mil e vou dar uma camisa do Grêmio para sortear, na verdade, a gente vai criar, não sei, o Tiger Jank é que está organizando isso, a gente vai criar e vai sortear uma camisa aí junto aos gremistas. Um grande abraço, até a próxima e dá-lhe tricolor.